Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Meus caríssimos irmãos e irmãs, a todos vocês que estão perseverando comigo, não é? Nesta caminhada, nesta jornada, peregrinação, como quiser, Júlio Mariano. Uma alegria poder contar para vocês alguns detalhes a mais. Como eu já disse, nós estamos aqui acrescentando algumas informações, alguns detalhes a mais daquilo que nós já temos no canal Júlio Mariano, sobre a vida, as obras e a missão, o apostolado deste futuro beato da Igreja, se assim Deus permitir. No nosso último encontro, nosso último vídeo, antes de terminá-lo, eu falava do dia em si da ordenação do Padre Júlio, no dia 13 de junho de 1908, dia de Santo Antônio de Pádua. E agora nós vamos dar continuidade sobre o ministério sacerdotal do Padre Júlio. Então eu quero neste vídeo falar do ano de 1908, ler aqui para vocês alguns escritos do Padre Júlio sobre esses primeiros momentos do seu sacerdócio, grandes consolos, ideais, mas também uma grande angústia, uma grande provação, já nos primeiros momentos, meses do seu sacerdócio. Claro, porque ele foi ordenado em junho e em outubro do mesmo ano, pouquíssimos meses depois, ele ficará órfão. Ele vai perder o seu grande mestre, professor, seu diretor espiritual, o seu fundador, o seu superior, enfim, o padre João Batista Berthier. Mas aqui eu quero, então, tratar com vocês de alguns momentos, de alguns pensamentos escritos do Padre Júlio nesses primeiros momentos de sacerdócio, como eu disse, em 1908, e também ali os seus suas primeiras realizações, seus primeiros feitos na congregação enquanto sacerdote. E isso corresponde também ao ano de 1909. E no próximo vídeo, se assim Deus permitir, nós iremos começar a falar do ano de 1910, quando ele será enviado pela congregação de novo para a Bélgica, para Wacken, ou Wacken, para ali fundar e dirigir uma escola apostólica da Congregação da Sagrada Família. Tá certo? Mas, por hora, vamos aqui dar um passo para trás para falarmos da sua confissão geral. Eu sei que eu terminei o vídeo passado falando da ordenação, mas permitam-me aqui dar um passo atrás para falar brevemente da confissão geral. Certamente foi horas antes, porque ele fez a confissão geral no mesmo dia, pelo menos é o que consta no Reglement, tá certo? Então vamos lá. Na página 35 do Reglement, suas notas espirituais, sua regra de vida, e aqui está, a ordenação sacerdotal, 13 de junho de 1908. Então ele diz que acabo de fazer uma confissão geral. Creio tê-la bem feito, exame sério, dor e propósito. E, se neste momento soubesse que iria morrer dentro de poucos instantes, elevaria minhas mãos e meu coração a Deus e me recomendaria a misericórdia divina. E morreria tranquilo e contente, seguro, enquanto se pode ser. Porque, claro, aqui não é
ele não está sendo um presunçoso, mas confiando mesmo na eficácia do sacramento, contente e seguro de ser amigo de Deus. Um homem com seus 30 anos, um jovem homem de Deus. Assim como Nosso Senhor começou o seu ministério por volta dos 30 anos, o Padre Júlio também vai ser ordenado com 30 anos, vai começar o seu ministério sacerdotal também com 30 anos. Eu digo estas coisas a fim de que, se mais tarde sobrevierem escrúpulos e dúvidas, eu possa repeli-los e os desprezar, sem jamais me ver obrigado a renovar esta confissão, que fiz com todo o cuidado possível e após ter estudado toda a minha teologia. Bom, tem tantas outras coisas. Por exemplo, para este objetivo, alguns meios deverão ser empregados, um pouco penosos, talvez na natureza humana, mas necessário para fazer um verdadeiro progresso. Então, ele fez a sua confissão geral. É sempre aí um conselho louvável da Igreja, para momentos assim especialíssimos, que não se repetem na vida da pessoa, como é a ordenação sacerdotal. Então, feita a sua confissão geral, como vimos aqui, ele estava preparado, como o velho Simeão, que tomou Nosso Senhor nos braços e disse: agora sim, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação, o Messias, o Filho de Deus. Então o Padre Júlio estava pronto, mesmo antes de ser ordenado, de receber a graça do ministério sacerdotal. Porque aqui ele sabe qual é a finalidade de todo católico, é a santidade. Claro, o sacerdócio foi um meio que Deus escolheu para ele se santificar, mas o fim mesmo, o fim último, é o sacerdócio. Não é assim? Pois bem, então ele colocou aqui várias resoluções, como ele mesmo disse, são meios que deverão ser empregados para um verdadeiro progresso, um progresso espiritual, um progresso nas virtudes, na santidade, na união com Deus. Então, são vários. Por exemplo, aqui, neste primeiro momento, ele colocou 18 meios, resoluções, e são coisas assim, extremamente profundas. Isso aqui dá para meditar, dá para rezar, muita coisa também dá para aplicar na nossa vida espiritual. E depois, quem aí tiver o acesso ao próprio Reglement poderá ler, degustar com mais tempo, a partir da página 36 e 37 e seguintes, tá certo? Eu vou ler, claro, algumas coisas, gostaria de ler tudo que está aqui, mas o tempo não permite, Bom, ele vai falar várias vezes aqui da necessidade de crescer na virtude, das mortificações, da união com Deus. Ele vai prezar muito pela questão da pureza de intenção. E aí, eu gostaria de ler para vocês, por exemplo, o número 2, preparação séria e longa da Santa Missa, fazendo convergir para este ponto todo o resto de minha vida. Ação de graças a mais longa possível. Então, a vida do Padre Júlio Maria, pela manhã, à tarde, à noite, isso tudo era uma consequência, era uma continuidade da Santa Missa celebrada. Preparação séria e longa. O cuidado e aplicação na recitação do seu ofício ou do breviário, meditar sobre a paixão de Nosso Senhor, estando só, rezá-lo aos pés do tabernáculo, consagrar todo o meu tempo livre à oração. Olha que coisa de santo, de um homem que era amigo de Jesus, consagrar todo o meu tempo livre à oração, à meditação,
porque depois ele vai falar dos 9 graus de oração. Ele coloca aqui a meditação, a leitura ou ao estudo. Oração, meditação, a leitura, né, ou o próprio estudo. Certamente aqui a leitura é também espiritual, né? Bom, como eu disse, são 18 meios, resoluções. Depois ele coloca aqui um subtítulo chamado Vítimas, né? E aí são 5 pontos que ele coloca aqui de práticas para se oferecer como vítima a Nosso Senhor. Bom, tendo sido ordenado com mais 12 irmãos, diáconos, na capela de Nossa Senhora de La Salette, em Grave, na Holanda, ele então escolheu alguns patronos para o seu ministério sacerdotal. Nós temos na página 130, a penúltima página da primeira parte da biografia escrita por Dom Antônio Afonso de Miranda, porque nós iremos falar, e já estamos falando, né, do sacerdote, Padre Júlio Maria, do seu sacerdócio, e é justamente aqui que começa a segunda parte da biografia. Vamos recordar que esta biografia ela tem 3 partes. Então nós estamos terminando esta primeira parte com a sua ordenação e aqui Dom Antônio coloca, né, dizendo que no dia seguinte, que nós vamos ter uma divergência, né, com relação a datas, porque o Dom Antônio diz na página 130 que no dia seguinte à sua ordenação, domingo da Santíssima Trindade, o padre de Lombardi celebrou a sua missa, aqui está escrito missa nova, né, e escolheu, né, para si os seus patronos, para que ele pudesse se espelhar nesses patronos e, portanto, uma virtude específica de cada patrono, de cada santo. E ele escolheu São Francisco de Sales como o exemplo do amor. Depois também escolheu São Francisco de Assis, por causa do seu espírito religioso, o desapego, a pobreza, a radicalidade evangélica. São Francisco de Sales, o amor às almas, o amor à verdade, o amor à doutrina. O amor às almas é agora o terceiro patrono, São Francisco Xavier, o zelo pelas almas, né, pela salvação das almas. Então, aqui diz que ele celebrou a sua primeira missa no dia seguinte, mas nós temos também uma outra data, segundo o padre Demeval, que teria sido no dia 14 de agosto de 1908. Né? O padre de Lombardi celebra a sua primeira missa. Bom, se foi no dia 14 de junho, né? Ou se foi no dia 14 de agosto, pode ser que aqui houve algum equívoco na data, é possível, né? Pelo menos no mês, mas de qualquer forma, ele então é ordenado no dia 13, o Dom Antônio fala que foi no dia 14 de junho, o padre Demeval coloca como no dia 14 de agosto. Pode ser que aqui seja uma data equivocada, foi um erro de digitação, em vez de colocar junho, colocar agosto, não sei. O que eu sei é que ele escolheu para si esses 3 grandes patronos, né? Tem outros santos que nós iremos ver no Reglima, que ele vai se inspirando em várias virtudes desses santos, mas vamos ver aqui, degustar um pouco suas primeiras palavras na sua primeira missa, né? Ou melhor dizendo, no dia mesmo da sua primeira missa. Ainda na página 130 da biografia. Ele diz assim: no dia da minha primeira missa, pedi a Deus
somente uma coisa, foi esta: Senhor, fazei com que eu seja um instrumento dócil em vossas mãos, para operar um pouco de bem. E essa oração foi que fez tudo em minha vida, porque dia nenhum deixei de repeti-la. Então, ele ordena com 30 anos, irá falecer com 66. 36 anos de vida sacerdotal. E ele diz que nunca deixou de repetir essa oração: Senhor, fazei com que eu seja um instrumento dócil em vossas mãos, para operar um pouco de bem. Para operar um pouco de bem. Esta foi uma oração simples, curta, mas extremamente profunda, de quem, de fato, confiou e se abandonou nas mãos da divina providência de Nosso Senhor. E, bom, o Padre Júlio, ele ordenou, mas sem concluir todos os seus estudos. Aqui, já adentrando na segunda parte da biografia, o sacerdote, na página 135, o Dom Antônio diz que, então, o Padre Júlio Maria com os outros irmãos recém-ordenados foram ordenados antes de concluir os seus estudos teológicos. Então, o Dom Antônio coloca que possivelmente o Padre Júlio Maria, ele não recebeu a jurisdição confessional para atender a confissão, né? Isso, então, se ele não recebeu no dia da ordenação ou momentos depois, dias depois, em algum outro momento não tão distante da sua ordenação, ele recebeu, né? Que de fato foi um grande confessor como São João Maria Vianney. Mas enfim, o Padre Júlio Maria então continuou, depois de padre, a sua vida regular de estudo e vida religiosa também, para depois receber a faculdade de ouvir confissões, né? Bom, e ainda aqui na página 136, né, diz que, aqui do Antônio, né, naquele momento, naquele ano, mês de junho, no qual foi ordenado o Padre Júlio, a congregação contava com 40 sacerdotes e mais de 100 estudantes que aglomeravam-se no seminário. Então veja a riqueza vocacional da congregação já naquele ano, a congregação da Sagrada Família, né? Então, era uma preocupação constante, cada vez maior, do fundador, do Padre Berthier, em fundar escolas apostólicas, né, da Sagrada Família em outros lugares na Europa e, quem sabe, em outras partes do mundo. E depois, claro, eles irão fundar, como eu estava falando no início do vídeo, eles irão então dar início, fundar uma escola apostólica em Grave. Em Grave não, perdão. Grave é o local da casa-mãe. Irão fundar uma casa apostólica em Wacken, ou Wacken, na Bélgica, para onde o Padre Júlio Maria será enviado em 1910. E lá ficará 2 anos como uma espécie de fundador superior. Também irá realizar suas missões no ano de 1910, 1911, 1912, até ser enviado para o Brasil. Mas vamos voltar aqui à congregação, que contava com 40 sacerdotes já. E então o fundador tinha essa preocupação, né, de fundar, mas ele já estava bem debilitado no mês de junho, né, bastante debilitado. Aqui diz Dom Antônio, né, os achaques dos últimos meses não lhe permitiram
o que ele desejava, que é a fundação de outras escolas apostólicas, né? Enfim, mas este empecilho, essas doenças, a debilidade da saúde, né, foi uma providência divina, porque o Padre Júlio, que já era extremamente próximo a ele, continuou a cuidar, a se aproximar cada vez mais do Padre Berthier, e isso tudo facilitou para que o Padre Júlio pudesse colocar detalhes mais profundos na sua biografia sobre o Padre Berthier. O Padre Júlio Maria, então, escreveu, ele já vinha anotando, né, desde algum tempo, tudo aquilo que boa parte daquilo que o Padre Berthier ia falando e ensinando, e o Padre Júlio Maria escreveu, lançou, antes mesmo da morte do próprio Padre Berthier, saiu a primeira edição da biografia, né, sobre o seu fundador, em 15 de agosto de 1908. Uma biografia de aproximadamente 600 páginas. Nós não temos, pelo menos eu não tenho acesso a ela, existem alguns fragmentos aqui mesmo na biografia, mas o que nos importa aqui agora é saber disso, que o Padre Júlio Maria, sabendo daquela situação de saúde do seu fundador, ele então começa a agilizar na biografia para poder publicá-lo quanto antes. Então, Dom Antônio diz, né, que o Padre de Lombardi logrou assim viver os derradeiros meses do fundador em companhia dele. O Padre Júlio pôde anotar, né, os seus últimos gestos, feitos, suas últimas palavras. Então, o Padre de Lombardi teve essa graça, essa providência, né? Foi-lhe esse contato na alvorada de seu sacerdócio um auxílio de importância altamente formadora, sem dúvida nenhuma. Ver ali o seu fundador nos seus últimos momentos, meses de vida, certamente foi, por um lado, providencial, sim, mas também uma aprovação para a comunidade toda, né, a congregação, mas principalmente para o Padre Júlio, né, que era certamente o mais próximo do Padre Berthier. Por exemplo, ainda sempre aqui na página 136, a intimidade desse homem de Deus, que era o Padre Berthier, com o Padre de Lombardi, foi, nos últimos meses, realmente singular. Singular. Graças a Deus. Então, nós estamos aí nesses primeiros momentos da vida de sacerdote do Padre Júlio Maria de Lombardi. E voltando aqui ao Heglemann, sobre as suas anotações com relação ao sacerdócio, o Padre Júlio Maria, ele coloca, né, alguns pensamentos, algumas reflexões, como sempre, muito profundas, né, bem edificantes. Por exemplo, né, e certamente isso que ele escreveu sobre o sacerdócio, já bem no início do seu ministério, ele não só acreditava nisso que ele estava escrevendo, porque ele desejava, mas isso que ele escreveu, o que ele tinha na mente, no intelecto, sobre o que é o sacerdócio, ele viu isso. Ele contemplou, ele tocou isso no Padre Berthier. Por exemplo, ele diz assim, na página 38. Jesus Cristo é Padre e hóstia. Padre de seu sacerdócio, hóstia de seu sacerdócio. Padre e hóstia são todo. O Padre, feito principalmente de seu sacerdócio, é feito também... O Padre, feito participante de seu sacerdócio, é feito também participante de seu estado de hóstia. Hóstia, né, vítima. A graça do sacerdócio deve ser, antes de tudo e necessariamente, uma graça de hóstia. Um padre
que fosse apenas padre e não hóstia, não estaria completo. Então aqui, já nos primeiros momentos de sacerdote, ele já está identificando onde começa a crise sacerdotal. Começa na identidade, em não saber e nem crer qual é a identidade sacerdotal. Ele está falando qual é a identidade sacerdotal. Que o padre, ele é hóstia. Né? Um padre que fosse apenas padre e não hóstia, não estaria completo. Ele tem que ser padre, ou seja, sacerdote, né? E hóstia, vítima. Há 3 coisas que o bom padre deve estar sempre pronto. Pronto para se confessar, pronto para celebrar a missa e pronto para morrer. Veja que compreensão, que visão e que fé no sacerdócio católico. Padre Júlio Maria, como estudou muito bem, um homem extremamente intelectual e foi um grande teólogo, sem dúvida nenhuma, veja a percepção, a profundidade teológica e espiritual disso, né? Então ele sabia que ele era sacerdote, como Cristo, sacerdote e vítima. O lema dele, né? O lema do Padre Júlio Maria, amor e sacrifício. Pois bem, isso um pouco do iniciozinho, ali, junho, julho, agosto, do seu ministério sacerdotal. E, como eu disse, a primeira edição da biografia do Padre João Batista Berthier, ela então saiu no dia 15 de agosto, como eu disse, de 1908, que ele então realizou a publicação. Antes de falar propriamente da morte, da data exata da morte do Padre Berthier, na página 138, o Dom Antônio diz que naquela ocasião, o Padre Júlio Maria ordenado, né, o filho espiritual mais próximo do fundador, grande intelectual, grande professor. Então o Padre Berthier, naquela debilidade, né, da sua saúde, o Dom Antônio diz que naquela ocasião o Padre Júlio Maria então vai reassumir o cargo de diretor, né, dos estudos e gozava de tal ou qual autoridade na casa. Veja a tamanha responsabilidade e a tamanha confiança que o Padre Berthier, o superior, tinha para com o Padre Júlio Maria. Então, os trabalhos iniciais do sacerdócio de Júlio Emílio não diferiram das suas ocupações anteriores de professor e estudante. Então, ele continuou sendo professor, mestre, formador dos futuros sacerdotes da congregação e também continuou seus estudos. Aliás, ele estudou a vida toda. Ele irá publicar livro, como nós iremos ver, até meses, né, ali, anos e meses antes da sua morte, em 1944. É bonito também quando o Dom Antônio aqui, e importante, interessante, quando o Dom Antônio diz que alguma folga era empregada com denodo no complemento e revisão dos estudos eclesiásticos. Então lá no momento que ele tinha de aspas folga, ele estava lá revendo os seus estudos filosóficos, teológicos, eclesiásticos, né? E sobretudo os teológicos. Compreendendo que no período das aulas e exames o aluno somente aprende, quando muito, a estudar, mas nunca consegue ter um conhecimento profundo das matérias. É pouco tempo, é muita coisa também para estudar, mas nunca consegue ter um conhecimento profundo das matérias. Então meteu ele ombros a
ingente tarefa de repassar toda a teologia e a filosofia. Então, vendo lá que ele agora está praticamente à frente da congregação. Claro, depois vai ter a eleição de um superior geral, que irá morrer em 1936. O padre João Batista Berthier, anos antes de falecer, ele pediu que fosse feito a eleição de um superior geral. Padre José Carro, imagino que seja essa a pronúncia. Então ele governou a congregação da Sagrada Família e faleceu em 1939, não em 36, em 1939. Mas o padre Júlio Maria ali, naqueles primeiros momentos de sacerdócio, como que um diretor da própria congregação, ele tendo ali mais ou menos 100 estudantes, um número grande de vocações, graças a Deus, ele se viu no dever de, veja bem, repassar toda a teologia e filosofia. E ele mesmo o assegurou mais tarde. Ele mesmo. E o proveito com que se saiu dessa repetição foi o muito esclarecimento que teve em assuntos difíceis, quer filosóficos, quer teológicos, a tal ponto que viria logo a publicar obras de Mariologia, escritas com rara proficiência. Principalmente a união da teologia de Nossa Senhora com a Eucaristia, a obra Maria Eucaristia, como nós iremos mais tarde citar, também o Porquê Amo Maria, um tratado teológico. Enfim, e Dom Antônio continua a dizer: essa revisão dos tratados escolásticos foi feita certamente sob a direção do padre Berthier, seu grande orientador, seu grande professor e mestre, enquanto a saúde deste o permitia. Então o padre Júlio aproveitou o máximo que pôde. Ele sabia que tinha diante de si um grande teólogo, um grande filósofo, sim, mestre, mas, acima de tudo, um amigo e um homem de Deus. Então, as últimas ordenações que o padre Berthier conseguiu aprovar e testemunhar foram 4 ordenandos, em outubro, no mês de outubro de 1908. E aqui tem uma fala, que diz assim: depois das cerimônias, sua alma jubilava à lembrança dos favores insignes que o céu não cessava de dispensar a seu instituto e ao pensamento da perspectiva de um vasto apostolado que se abria a seu zelo. Mas ele ajuntava logo: vós outros podeis fazer muito bem, meus filhos. Eu, porém, chego a meu fim. Creio que são as últimas ordenações a que assisto, aquelas 4. Vós podeis preparar-vos ao trabalho. Quanto a mim, resta-me preparar-me para a morte. Aqui, a vida espiritual do padre João Batista Berthier, na página 569 e 570. O padre Júlio Maria registrou isso. Vós podeis preparar-vos ao trabalho. Então, é uma profecia, não só para o padre Júlio, mas para toda a congregação que irá vir para o Brasil, e o próprio padre Júlio Maria, principalmente, e retornará à Bélgica para ser fundador, superior, e depois vir para o Brasil também. Vós podeis preparar-vos ao trabalho, à missão. Quanto a mim, resta-me preparar-me para a morte. Então, existem esses 2 títulos ainda da biografia que o padre Júlio escreveu sobre o Berthier. A gente pode encontrar a vida espiritual do reverendíssimo padre João Batista Berthier, que não vamos nos esquecer que está em processo
também de beatificação, ou um apóstolo dos nossos dias, né, que é sobre o Padre Berthier. Esse título, um apóstolo dos nossos dias, ou dos nossos tempos, será o mesmo o título que ele usará na biografia de Dom Carloto, mas isso lá na década de 30. Chegaremos lá. Pois bem, então, um santo se prepara bem para a morte, né? Tal vida, tal morte. Então, o nosso padre de Lombardi foi um dos que o assistiram nos derradeiros momentos da agonia. Um santo assistindo o outro, né? Descreve pormenorizadamente, né, e de modo tocante o desfecho doloroso. Coube-lhe assegurar a cabeça desfalecida ao santo ancião. Então, ele vai morrer nos braços do Padre Júlio, né? No transe supremo. Presenciou fase por fase a amargurante morte daquele a quem seguira, passo por passo, nos derradeiros anos de heróica e abnegada vida, né? Depois o Padre Júlio ainda diz, né? Quando o confessor do falecido anunciou de público o infortúnio que se acabava de desfalecer sobre a comunidade, um frêmito imenso percorreu a capela. Todos os padres e estudantes, em número de 150, romperam em soluços. Ficaram órfãos. Olhares espantados, olhares que interrogavam, e depois as lágrimas correram em abundância. Ora silenciosas, ora entrecortadas de gemidos. Veja com que riqueza de detalhes o Padre Júlio descreveu, né, os momentos últimos do Padre Berthier, sua morte, a reação da comunidade. Lágrimas amargas, pois a morte arrebatava-nos um pai, a quem todos amavam e veneravam como santo. Então, isto, né, é bonito de ver essa união do seu pai com os seus filhos, né? E aqui no caso do Padre Júlio com o Padre Berthier. O Padre Júlio então vai acrescentar mais coisas na sua biografia, suas anotações, e o Dom Antônio diz que são vários os testemunhos da congregação que atestam que o Padre Júlio Maria ficava noites e noites, passava noites em claro, vigílias e mais vigílias, escrevendo, dedicando-se a escrever sobre o fundador. Impressionante, né? Na página 141 é dito isso, né? Noites inteiras, contou um sacerdote da Sagrada Família para o Dom Antônio. Podia-se ver a luz acesa no quarto do nosso padre de Lombardi. Isso também vai se repetir em Moimirim, quando o Padre Júlio Maria adentrava as madrugadas para escrever suas obras e para rezar, claro. Só uma consistência física supranormal, como a dele, era capaz de tal esforço. E o teor do dia não era de menor trabalho. Apenas rezava a Santa Missa e recitava o breviário, e feitos os exercícios de comunidade, mergulhava entre laudas de papel o bom do Padre, mais ansioso que todos por fazer um elogio e memória dignos do humilde fundador. Então, custou noites, madrugadas. Veja, um esforço tremendo para escrever sobre o seu fundador. E ele disse mais: posso dizer que escrevi quando ainda teólogo. Padre Júlio dizendo, quando ainda era teólogo.
foi sua resposta quando perguntaram a ele, né, sobre se iria escrever ou não, aliás, como é que ele havia escrito tão rápido a biografia do superior. Ele falou assim, não, calma, eu ainda comecei a escrevê-la quando era teólogo. Tudo o que o saudoso padre Berthier, como eu já estava dizendo, contava e fazia, narrei-o dia por dia nos últimos anos. Depois de sua morte, não restava nada mais que ordenar e compilar as notas esparsas. E sendo que não tive pretensões de historiador, pude logo publicar o livro, que era um testemunho de afeto e gratidão filiais. Né? Então tá aí um pouco desse trabalho árduo do Padre Júlio Maria, desde a sua ordenação até o mês de outubro, no qual vai falecer o Padre Berthier. O Padre Berthier, então, ele falece, ele entregará sua bendita alma a Deus no dia 16 de outubro de 1908, é a morte do Padre João Batista Berthier. Mas, veja bem, o Padre Júlio Maria, então, ordena no dia 13 de junho de 1908, celebra sua missa. Vamos seguir aqui a descrição do Dom Antônio. No dia seguinte, no dia da Santíssima Trindade, escolhe lá os seus 3 patronos, São Francisco de Sales, o amor, São Francisco de Assis, o espírito religioso, e São Francisco Xavier, o zelo pelas almas. E de fato o Padre Júlio Maria seguiu tudo isso com perfeição, à risca. No dia, veja bem, no dia 15 de agosto de 1908, 15 de agosto de 1908, data da publicação da primeira edição da biografia do Padre Berthier, o Padre Júlio Maria também fez sua consagração a Nossa Senhora e se fez Padre de Maria. Essa é a primeira consagração que ele faz a Nossa Senhora. E aí no mesmo ano, em outubro, 16 de outubro de 1908, falece o Padre Berthier. No dia 16, agora sim, no ano 1909. Já estamos adentrando o ano de 1909. No dia 16 do 5 de 1909, o padre, em maio, né? O padre de Lombardi entra para a Liga Sacerdotal e se faz padre adorador. No dia 15 de agosto do mesmo ano, 1909, o padre de Lombardi faz o voto de nunca perder tempo. Uma coisa impressionante. E a gente consegue ver isso em outros textos, em outras anotações, no Hegleman, por exemplo, né? E a própria vida dele. 3 congregações, uma vida missionária intensa, a assistência, né, ao povo de Deus com sacramentos, a quantidade de livros, mais de 80 livros, tantas e tantas coisas realizadas. Por causa de quê? Por causa desse voto, de nunca perder tempo. E no mês seguinte, no dia 19 de setembro de 1909, o padre de Lombardi faz o voto da santa escravidão e dos esponsais conforme a doutrina de São Luís Maria Grião de Montfort. E o padre Júlio Maria vai ser um grande especialista na doutrina da total consagração à sabedoria encarnada, que é Jesus Cristo, pelas mãos da Virgem Maria. Então, é um pouco aí dos primeiros momentos, como eu já disse, da vida sacerdotal do Padre Júlio Maria de Lombardi.
Só para descrever, narrar para vocês alguns escritos, alguns pensamentos do jovem Padre Júlio, do ano de 1909. Então, a partir da página 37 do Reglement, ele começa a falar dos seus ideais, das suas resoluções sobre o sacerdote, né? Sobre o sacerdócio católico. E ele diz: é preciso a qualquer preço que eu me torne um santo. Sinto em mim um atrativo irresistível para a perfeição. Ai de mim, eu tão covarde, ó minha doce mãe. Toda a minha confiança repousa em vós. Talhai um santo neste bloco informe que são as minhas misérias. Toda a glória desse trabalho será vossa. Veja, mais uma vez ele está aqui sendo fiel àquela promessa lá na África, de que se ficasse curado daquela febre maligna, iria voltar para a Europa, entrar num seminário, ordenar padre e dedicar todo o seu ministério sacerdotal, suas obras, as missões, à Virgem Maria. E aqui, mais uma vez, que já a promessa lá em 1901, aqui nós estamos em 1909, já como padre. Depois, claro, é muita coisa que ele escreveu aqui, deixou escrito do ano de 1909. Já li os pensamentos dele sobre o sacerdócio. Depois ele faz aqui também uma dedicação à Virgem Maria. Ó grande, ó piedosa, ó Maria, tão digna de louvor, tu não podes nem ser invocada sem que faças crescer o amor dos que te amam, nem ser lembrada sem que neles o faças renovar. E ele fala: provações são provações, e aquele que não as tem é porque não as suporta. Bom, depois ele vai falar aqui da virtude. É preciso determinar uma virtude na qual se quer especializar. E ele cita São Tomás de Aquino, dizendo que quando uma virtude se eleva, as outras a seguem, mesmo que não se pense nisso. Então ele se determinava, escolhia uma virtude, estudava e se aprofundava naquela virtude e levava para a vida, para a prática. Ele sabia que as outras iriam crescer consequentemente. Depois ele fala da devoção, claro, sobretudo a sua devoção à Nossa Senhora. É preciso ter uma devoção dominante, que seja como o centro de nossa vida. Há muitas devoções para todos os gostos e todos os para todos os caracteres, né? Aqui está caracteres. Para todos os gostos, tipos, enfim. Não se pode ter todas elas. Portanto, uma dominante que nós aperfeiçoamos no estado de paixão. Pássio. Pássio é sofrimento, ato de suportar. Que ocupe os nossos pensamentos, que controle nossa imaginação, detenha nossa mobilidade. A Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores. É preciso que só uma lembrança nos leve ao entusiasmo, nos arrebate. Então está aí. Depois ele coloca aqui um retiro também, de 1909. Ele diz, meios de progredir. Então, eles nos são fornecidos pela vida dos santos, ou pelas vidas dos santos, né? Então, aplicar-se uma virtude determinada, ter uma devoção particular. Ele diz, que cada santo teve sua virtude de predileção na qual se especializou. Ele diz, São Francisco de Assis, a pobreza. São Francisco de Sales, a doçura.
São Francisco Xavier, o zelo. Santo Inácio de Loyola, a obediência. Santo Afonso Maria de Ligório, a atividade. Ele coloca aqui São Gabriel. Em outro momento, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, imagino eu. Fidelidade à igreja, mas enfim. Pois bem, e ele descreve mais resoluções, mais pensamentos, mais reflexões aí sobre o sacerdócio, meios para progredir, sempre aqui no ano de 1909. Então, aqui tem anotações do dia 8 de outubro, do dia 10 de outubro. Veja que profundo, que bonito, né? A santidade é rara, porque ela custa. É uma obra dois, Deus e nós. A graça e o esforço. Obtém-se a graça pela oração fervorosa, o esforço pela atenção sobre si e pela união com nosso Senhor. Os santos eram o que nós somos. Venceram a si mesmos. Vençamos a nós mesmos, que nos tornaremos o que eles são. Depois, em novembro, em 1909 também, um bom meio para se estimular a virtude é observar seus irmãos e imitar a virtude na qual eles sobressaem. Então, quantas e quantas virtudes do Padre Betti ele deve ter imitado, né? Reproduzindo assim em si tudo o que é observado de bom nos outros. Como diz São Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, diz São Paulo aos Coríntios. O que é um santo? É aquele que procura em tudo fazer a vontade de Deus. Quem procura somente Deus, em tudo e sempre. Quem ama a Deus acima de tudo, e nessa intenção se sacrifica a si mesmo por Ele, pois o amor é o sacrifício, e o sacrifício é o alimento necessário de um coração que ama. E aí tem mais anotações, né? Depois vocês poderão aprofundar aí. Ele vai falar das questões das leituras, da vontade de Deus, né? Quando se ama alguém, nunca se duvida dele. Aprova-se aquilo que ele diz e faz. Então, o que Deus diz e faz, eu tenho que querer, aceitar e fazer. Eu aprovo aquilo que Deus diz e que Deus faz. É o que o Padre Júlio Maria fazia. E depois um outro título, né? Querer o que Deus quer. Ele explica o que significa isso, né? É submeter-se a todos os acontecimentos da vida. É aceitar o caráter e os defeitos daqueles que vêm a nós. É trabalhar lá onde está. Deter-se, né? Fixar-se, dar atenção naquilo que está fazendo. É não se inquietar nem com o passado, nem com o presente, nem com o futuro. É não procurar as consolações, mas o dever. Claro, do estado de vida, né? É dizer por toda parte sempre, bendito seja Deus. A vontade de Deus é, outro título que ele coloca, manifestada em comunidade, conselho, inspirações, regras e superiores. Defeitos a evitar. Ter qualquer apego a diretor, orações, emprego, mortificações. E vai explicando cada vez mais. E por último, veja a piedade do Padre Júlio Maria, o seu zelo. Por exemplo, ele escreve até sobre o ato ali de paramentar-se, o lavabo. Então, enquanto ele ia lá purificando, lavando as mãos, ele diz, isso significa pureza de consciência. Certamente ele rezava e pedia isso, né? O amito, né? Que se coloca aqui em torno do colarinho da batina. A modéstia. A alva significa pureza. Então, depois ele aprofunda ainda mais o amito, que seria como que o véu sobre os olhos de Nosso Senhor. Foi colocado o sudário, né? O paninho sobre o rosto de Nosso Senhor. Como é colocado também na face dos papas, né? Vimos isso agora com o falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco.
alva, veste branca de Nosso Senhor, símbolo e manípulo, as mãos atadas. Lembrar do filme do Mel Gibson, que Nosso Senhor é atado, é amarrado com correntes e cordas no Horto das Oliveiras e levado para lá e para cá. Para Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, como padre no presbitério, da cátedra para o ambão, do ambão para o altar. É como Nosso Senhor, né? Nas idas e vindas. E o padre também é atado, é amarrado com um símbolo, né? É como diz São Pedro, quando vocês, ou quando você, Jesus dizendo para São Pedro, quando você era moço, você ia onde queria, né? Mas quando você for velho, você será levado onde você não quer ir, onde você não deseja, né? Um outro te cingirá. Então, o símbolo e o manípulo, as mãos atadas, estola, corda no pescoço de Nosso Senhor. Casula, vestimenta de púrpura, a cruz, saudação à cruz, pedir a bênção a Nosso Senhor. No altar, como Jesus sobre o Calvário, beijando o altar, a pedra que é o Cristo. Durante a consagração, peça a Nosso Senhor operar em você uma consagração que o transforme nele mesmo. Então, enquanto ele ia celebrar a missa na consagração, ele pedia, né, para que Nosso Senhor operasse nele uma consagração, para que ele fosse Cristo mesmo, né, um outro Cristo. E lembrar de tudo isso durante a ação de graças. E aí sim ele fala da oração, né? Ele coloca aqui os 9 graus de oração, pelo menos aqui dos autores que ele seguia, né? Existe uma ordem e nomes também que são diferentes. Se a gente for pegar, por exemplo, o manual da Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio Roy Marim, quando ele vai falar dos 9 graus, aqui os nomes estão diferentes, mas são 9 graus. Aqui ele coloca recolhimento, silêncio espiritual, oração de quietude, sono místico, união estática, embriaguez espiritual, chama de amor, aflições e sede de amor, toques divinos e divinos esponsais. Bom, depois ele vai colocar ainda mais resoluções, né, dirigindo-se a Nossa Senhora. E aqui, por exemplo, essas últimas resoluções, inspirações, né, dirigidas a Nossa Senhora, aos pés da doce Imaculada Virgem, nós vamos ter aqui, por exemplo, 22 resoluções. 22 resoluções. Né? E depois, por fim, vai vir a terceira parte do Reglement, quando ele vai já estar no norte do Brasil, né? Em Macapá. Então, já para caminharmos aqui para o fim, só para ler uma resolução dele, dirigida a Nossa Senhora, ele diz, vou pegar um aleatório aqui, sou o escravo e o apóstolo de Maria. Resolução número 5. A encantadora mãe de Jesus é minha mãe, a esposa bem-amada de meu coração. Eu não quero viver a não ser de sua vida, nela, por ela e com ela. Veja que profundo, que belo. E caminhando agora sim para o fim desse nosso vídeo, desses primeiros meses, anos de vida sacerdotal do Padre Júlio, entramos aqui no capítulo 12 da segunda parte da biografia, os primórdios do apostolado. Então, os primórdios do seu apostolado começou mesmo dentro da própria congregação, lá em Grave, ainda na Holanda. Isso vai se estender depois, no próximo vídeo, quando ele irá para a Bélgica. Então aqui, Dom Antônio diz na página 146, foi o que se deu com o padre de Lombardi. Ou seja, ele está começando a falar dos primórdios do apostolado, do padre Júlio Maria, e ele diz que
Nosso Senhor escreveu-lhe a história contra todos os seus planos. Quais eram os planos do padre Júlio Maria de Lombardi, né? Então, vamos ler aqui Dom Antônio, porque Dom Antônio tem uma classe, né, na escrita, né? Deus que traçou as órbitas dos astros, traçou também os caminhos dos homens. Cada acontecimento, inesperado ou previsto, é uma curva da longa estrada de nossa pequenina história. E como é bonito ver esses traços de Deus, da vontade de Deus, dos desígnios de Deus na vida do Padre Júlio Maria. Na vida de qualquer santo, mas aqui de modo especial, né? O Senhor e Mestre de nossa vida faz surgir mudanças das mais repentinas e surpresas, das mais inexplicáveis em nossos próprios projetos, para mostrar que Ele é quem dirige e nós nada podemos determinar a nosso talento. E é consolador pensar que a direção de Deus é infalível. Infalível. Foi o que se deu com o padre de Lombardi. Ele quieto, estudando, revendo os seus estudos de filosofia e de teologia, como vimos, dando aula, agora ajudando a congregação nos primeiros momentos após a morte do fundador. E aí Deus vai mudar os planos do Padre Júlio. Ele diz: tudo me saiu ao contrário do que pensei. Página 147. Confessou ele muitas vezes. Ele quem? O Padre Júlio. Não calculei nunca em minha vida um itinerário tão grande e acidentado. Deus conduziu-me por caminhos diferentes dos imaginados. E, não sei eu como, vim dar a este termo da jornada. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, ele estava tranquilo na sua, começando a escrever outras obras, obras de Mariologia, opúsculos de teologia popular sobre a Eucaristia e a Santa Igreja, trabalho sobre a vida religiosa. Foi nesse período também, 1909, que ele vai começar a fazer um esboço das suas contemplações evangélicas. A princípio seriam 4 tomos, mas só deu tempo de escrever 2. Então eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui o primeiro tomo, Contemplações Evangélicas. Contemplações Evangélicas, doutrinais e morais sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para o uso das almas sacerdotais e religiosas. Porque ele percebeu, durante a formação, 1908, 1909, e depois também lá em Wacken, ele percebeu, em toda a Europa, onde ele pôde ir, que os próprios religiosos, os missionários, precisavam de quê? De formação. Então, ele fala em várias introduções, de suas obras, em vários momentos, que ele escreveu, comentando os evangelhos, a paixão de Cristo, essas contemplações evangélicas, doutrinais e morais, para instruir não só o povo, mas principalmente os seminaristas, os religiosos, o clero. Então, o primeiro tomo, os pródomos do Calvário, os inícios, está aqui. Então, seria o primeiro, os pródomos. Segundo, a subida do Calvário, que é essa aqui, o segundo tomo. Então, primeiro, os pródomos, a subida do Calvário. O terceiro seria a tragédia do Calvário. E o quarto, os triunfos do Calvário. Então, nós só temos 2 tomos. Pois bem. E, enfim, por último, só para abrirmos aqui para o próximo vídeo, podermos dar continuidade, no dia 12 de abril
né, de 1910, então já saímos de 1909, falamos aí, né, algumas coisas, lemos, refletimos, 1908 e 1909. Agora, no dia 12 de abril de 1910, o padre Júlio Maria de Lombardi, ele será enviado para Wacken, na Bélgica, com a missão de fundar e dirigir a Escola Apostólica da Sagrada Família, lá na Bélgica. E lá ele ficará por pelo menos aí quase 2 anos, né, à frente, não só lá na Bélgica, mas também fazendo missões na Europa, especificamente na França. Mas essa ida dele para Wacken, a fundação, a direção que ele vai assumir, etc, etc, nós iremos dar início a tudo isso no nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.